Olá pessoal, hoje eu vim fazer uma apologética com relação aí à maneira como eu me expresso, seja em vídeos, seja em artigos ou até mesmo nos livros, né? Acredito que os shorts eles tendam a dar uma facilitada ali na maneira como eu me comunico, mas de fato eu utilizo muitos conceitos e muitas palavras difíceis na compreensão geral, pelo menos na parte ali mais basal. Então a maior parte das pessoas que assiste o vídeo pode ficar com alguma dúvida com relação a alguma das coisas que eu vou falando aí. Por que que isso acontece, né? Porque eu utilizo muitas conceituações que, dentro da minha perspectiva, é como se as pessoas já tivessem a compreensão. Caso não, elas podem ir atrás, né? Então, elas podem fazer uma pesquisa rápida e dentro do aparelho magnífico que a gente tem, sempre em mãos ou no bolso. Então, isso faz com que eu acabe me comunicando, né, dessa maneira, cheia ali de conceituações bem complicadas. No entanto, eu não faço isso para dificultar a compreensão de ninguém. Muito pelo contrário, né? Eu estou realizando um serviço quase que de base. Então, esse serviço de base ele seria uma ideia, né, que eu tenho, e essa ideia, é claro, ela não saiu muito bem como o esperado. Na maior parte das vezes acontece isso, né? Pelo menos na jornada do herói sempre, sempre vai acontecer imprevistos como esse, né? Mas eu aposto aí que muitos têm curiosidade dos conteúdos, acabam sendo afastados um pouco pela dificuldade na maneira como eu conceituo as coisas, né, como eu vou colocando. Inclusive tem uma frase do Horácio, né, que diz que a brevidade opõe-se à clareza. Então, quando você está tentando ser muito breve em algumas coisas, parece não ficar muito claro as coisas que estão sendo ditas de maneira bem rápida, né? Então, como eu falo muito rápido e também eu coloco muitos conceitos já meio que comprimidos dentro da frase ali, a maior parte das pessoas pode ter algum tipo de dúvida ou questionamento. Mas assim, eu quero dizer que em um mundo perfeito eu produziria só os livros para que outros simplificassem e esclarecessem de algum modo, né? Então, por exemplo, outras pessoas poderiam se dedicar a escrever artigos sobre o que está sendo colocado ali. Afinal de contas, não é um conteúdo raso, é um conteúdo que vai dispor ali para a pessoa que analisar uma série de camadas de compreensões muito claras e algumas compreensões um tanto ofuscadas, né? Então, que não tem muita visibilidade por aí. Eu falo de mistérios e eu falo de coisas simples. No entanto, eu falo disso em várias camadas diferentes. Então, qualquer um que pegasse ali, se debruçasse nisso, que já tivesse alguma compreensão filosófica mínima que seja, conseguiria retirar muitas coisas importantes ali dos conteúdos que estão sendo publicados dentro das minhas obras. Mas eu terei de fazer isso gradualmente por intermédio aí dos tipos de produção que eu tenho feito, né? Então, a partir das coisinhas que eu vou colocando aí, sejam vídeos como esse, seja também os vídeos shorts, né, que eu tenho feito. Mas assim, como o conteúdo ele é muito denso e o horizonte de conceitos ele é muito vasto, que eu tenho apresentado aqui, né, vai causar uma confusão mesmo, né, se eu não fizer vários vídeos, né, vídeos diversos ali com diversos beabás, né, sobre absolutamente tudo que eu estou falando. Isso daria horas infindas, então só para dizer para vocês, não seria uma tarefa fácil explicar tintim por tintim todas as coisas que estão sendo abordadas aqui no conteúdo de todos os vídeos que eu venho feito, porque os vídeos eles já contêm, né, uma carga de conceituações que para muitos deve ser difícil de lidar. No entanto, assistindo de maneira pausada ou talvez lendo os outros conteúdos escritos de maneira um pouco mais pausada, vai se notar, né, toda a riqueza, não somente historiográfica, né, de pesquisa, mas também de criatividade ou de desenvolvimento que se elaborou ali a partir das coisas que eu fui fazendo, né? Então, vamos dizer assim que a minha ideia principal, primeiro, foi criar uma obra da onde eu partisse. Então, temos aqui Filosofia da Esotérica Consciencial, que é o livro que eu estou sempre apontando. Esse livro é o começo da minha carreira intelectual como um aspirante à filosofia, né? Então, no momento que eu digo que eu quero ter uma filosofia, eu preciso ter uma cosmovisão inteira. Então, eu preciso pegar todo o universo dentro de todas as disciplinas acadêmicas ou de conceitos ali dentro da compreensão humana. Então, qualquer conceito que seja estudado, eu tive que tentar me aproximar de algum modo e integrar dentro daquilo que eu estava colocando. Nunca falseando a realidade, ou seja, nunca
pegando a minha tese e fazendo com que a realidade se encaixasse dentro das teses que eu estava propondo. Muito pelo contrário, eu tentava encaixar sempre minha tese de acordo com as coisas que eu observava na realidade, seja na realidade de alguns filósofos, seja na realidade de alguns autores, ou até mesmo da experiência clara de vida que a gente tem todos os dias. Então, todas as coisas que eu ia observando na minha realidade, eu ia tentando colocar a minha tese de maneira meio fluida entre todas as coisas que eu pude aprender. Isso significa que eu tentei abarcar dentro das teses em que eu tenho constituído toda a cosmovisão de vários autores e da própria realidade que está sendo experienciada pela minha pessoa. Então, isso significa que é um trabalho muito extenso, por isso que demorou 10 anos de pesquisa para fazer mais ou menos um trabalho limpo e conseguir ali determinar esses conceitos de maneira o mais clara possível. Mas é como eu disse, se eu fosse escrever um livro explicando absolutamente tudo sobre todas as coisas, eu teria de escrever um livro que teria 900 páginas, e não somente 300, como tem nesse livro. Então, a brevidade opõe-se à clareza, né? Como diz o Horácio. Não, acabei não sendo muito claro, no entanto, fui breve e objetivo também dentro das coisas que eu queria expor. Algumas vezes também criei os adornos que eu queria, então eu deixei belo da maneira que eu pude para que ele não fugisse, né, um pouco do tempo, mas ao mesmo tempo contivesse todo aquele conhecimento, né? Então todo o conhecimento ele foi colocado ali e foi adornado também a partir de frases poéticas ou mesmo de sonetos, né? Ou de poesias que eu mesmo produzi e coloquei dentro do livro. Então o livro é um livro muito complexo, sui generis, que tem é, vários gêneros dentro dele mesmo. Às vezes eu estou contando uma história, às vezes eu estou filosofando, às vezes eu estou recitando uma poesia ali. Então toda essa mistura é quase como se fosse o início da minha obra, porque o prosseguimento dessa obra seria toda a criação dos cursos ali, né? O Numerologos, o Topologos e o Asterologos. Então, o que são essas palavras, né? Essas três palavras significam as três fases de desenvolvimento da torção que tem ali dentro da minha filosofia. Então, a filosofia que eu tenho, ela se baseia em tem três tempos diferentes, né? O passado, presente e futuro. No passado, a gente tem a forma, a gente tem a estrutura que ela está paralisada, cristalizada, e de certo modo ela pode ser diagnosticada a partir de quantidades. Essas quantidades elas se tornam qualidades e logo a partir dessas qualidades se trabalha com algum tipo de motor. Esse motor é o topologos, que é o presente. Então estamos no presente e todas as coisas que a gente está fazendo estão utilizando de estruturas já designadas no passado que acabam sendo processadas por este atual momento chamado de presente. Inclusive, grande apoio da filosofia de Louis Lavelle para falar um pouco a respeito do presente. Grande apoio também de Edmund Husserl para falar um pouco da fenomenologia, né, dentro das teses que eu estabeleço. Então, tudo isso vai compor o estágio intermediário ali, que ainda é um curso que eu estou produzindo para chegar na última fase, que é o futuro. Então, o futuro ele contém coisas muito bizarras como a memória, como a duração. Então, esses conceitos, memória, duração, até o próprio conceito das estrelas, né? Por isso, asterólogos, né? Então, vem de estrela, aster. Então, todos esses conceitos, eles têm uma difícil, uma difícil um difícil processamento em termos de absorver tudo o que eles têm para nos dizer. Então você vai precisar passar por vários autores e também absorver o máximo que você pode da referência que esses conceitos têm na realidade. Então, por exemplo, o que é uma duração? Uma duração é o ato de poder resistir ao tempo da mesma forma em que se apresenta neste momento presente. Então, se tem uma coisa aqui, por exemplo, um mouse ou um microfone ou mesmo um computador, a gente já sabe que ele tem uma duração específica, quase como um prazo de validade. Claro que ele é muito mais durável do que um item orgânico como uma fruta. Então a gente sabe determinar as durações a partir dos objetos que são apresentados na nossa realidade pela substância que eles contêm, né? E por, pelo propósito deles também, né? Se o propósito é ser ingerido, então é óbvio que ele não vai durar muito, mas se o propósito é servir de um instrumento, então ele tem que durar. É uma característica fundamental dele, né? Então, desenvolvendo esses três pontos, eu acabo chegando na obra que eu estou desenvolvendo agora, que é um livro falando sobre cada um dos três pontos, né? Então, isso vai ter um desenvolvimento muito amplo para a filosofia, acredito, né, universal, mas principalmente em auxílio ao cenário brasileiro. Então, é isso que eu venho feito, né?
Espero que vocês entendam toda a dificuldade no modo como eu tenho expressado as coisas aqui no canal. Não quero que fique difícil de se compreender, mas eu também não posso abaixar o nível da comunicação para que se eleve, né, a própria parte que está se aproximando desse conteúdo. Caso contrário, isso também acaba retirando muitos elementos que são sofisticados dentro da própria estrutura da filosofia. Então, como você vai passar, por exemplo, uma poesia para uma pessoa que ela não consegue entender quais são as métricas ali envolvidas na maneira como está sendo produzida essa poesia, né? Então, se a pessoa não entende métrica, fica difícil dela conseguir ler verdadeiramente como deveria ser expressa aquela poesia. Isso afasta um pouco a compreensão num todo daquela obra, né? Então a obra ela não é feita somente para conter um conteúdo, mas ela tem uma estética também. Então se você não entende uma, você acaba perdendo parte da outra, né? Se você não entende conteúdo, você perde parte da estética. Se você não entende a estética, você acaba perdendo parte do conteúdo também, porque você não sabe o porquê ele foi apresentado daquele modo para você. Então ele tem também um sentimento envolvido, né? Você não pode simplesmente ler uma poesia como você lê um texto técnico. Você tem que ler uma poesia captando ali todas as nuances e tons, até mesmo os sentimentos que estão envolvidos dentro da semântica contida naquele verso, né? Então o verso ele está tentando se encaixar com alguma experiência humana. Se você não identificar qual é essa experiência, você está morto para a poesia, né? Então, são coisas muito simples que eu tento passar aqui, só que de maneira levemente complexa, para que vá se desenvolvendo também a maneira como as pessoas acabam aprendendo as informações, né? Eu acho que as informações têm sido aprendidas de maneira muito mastigada hoje em dia, mas está tudo bem. Vamos seguindo desse modo. E o que eu puder simplificar, facilitar, eu vou fazendo aqui, pode ter certeza, né? Inclusive, Shorts é uma medida quase que desesperada de simplificar o máximo possível os conteúdos, só colocando o básico que está sendo enunciado ali em cada um dos vídeos, tá bom? Então fiquem atentos para as próximas coisas que estão sendo colocadas. Acho que tem um Shorts hoje, então é isso. Fiquem com Deus e até mais.